Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Denilton Lima de Jesus e eu estou aqui de volta, como prometido no primeiro vídeo, para a gente iniciar o nosso projeto. O que nós vamos fazer? Quais são os nossos próximos passos? O que nós vamos usar? Quais são as ferramentas necessárias? As ferramentas necessárias que nós vamos usar principalmente são o Eclipse e o Apache Tomcat. Ambos podem ser baixados em seus respectivos sites. Aqui nós temos o site da Apache Tomcat, onde nós vamos escolher aqui a versão 9 para poder baixar. Você pode baixar a versão zip, targz, o instalador de 32 bits para Windows. Isso vai depender do seu sistema operacional. Eu não vou baixar agora porque eu já baixei, eu já tenho ele aqui salvo no meu computador. E temos também no site da Eclipse.org, a empresa Eclipse Foundation, temos o Eclipse. Eu também não vou baixar agora, mas você clicando aqui em download, você vai conseguir encontrar o Eclipse ideal para a plataforma que você está usando, se Windows, Mac ou Linux. No meu caso, eu estou usando o Linux. Não tem nenhum segredo para baixar. No meu caso aqui eu já tenho todos os dois, então eu vou estar fechando a página. Bom pessoal, agora a gente vai realmente colocar a mão na massa. Vamos criar o projeto e configurá-lo. Após abrir o Eclipse pela primeira vez, vocês deverão ver esta janela perguntando onde vocês desejam que os projetos sejam salvos, no caso a nossa workspace. Eu vou deixar padrão aqui e eu marquei a caixa para usar ela como default toda vez que o Eclipse iniciar. Após você fazer essa configuração do seu workspace, você clica em Launch para poder iniciar o Eclipse. Vamos aguardar o Eclipse iniciar. Bom, meu Eclipse demorou aqui um pouquinho para abrir, mas vocês deverão ver uma tela parecida com essa na primeira vez que vocês abrirem o Eclipse de vocês. A gente desmarca esta opção aqui e podemos fechar essa janela de bem-vindos. Após a gente fechar essa janela de bem-vindo, a gente deverá se deparar com esta tela aqui. Eu vou fazer algumas configurações aqui que são para uso pessoal meu, gosto pessoal meu. Que no caso é fechar esta abinha e minimizar esta aqui para que ela fique aqui no canto superior direito. Assim eu ganho um espaço de trabalho maior, como vocês podem ver aqui. Após essas simples configurações, isso é tudo pessoal, depende de cada um, você faz se você desejar. A gente vai realmente começar a criação do projeto. Aonde que a gente vai? A gente vai aqui no canto superior esquerdo e vamos clicar em Create a Maven Project ou criar um projeto Maven. Após a gente clicar nesta opção, vai aparecer esta janela. Nesta janela, a gente deve marcar a opção Create Simple Project para poder criar um projeto simples e pular a seleção de archetype do Maven. O Maven ele tem uma série de archetypes predefinido para você criar vários tipos de projeto. A gente não quer que apareça essa opção, então a gente marca essa caixinha de diálogo aqui para criar um projeto simples e pular esta opção de selecionar um archetype. Após marcar estas duas opções, você pode vir aqui em Next. Após você clicar em Next, você verá essa tela aqui. O que nós devemos informar nessa tela? O Group ID, o Artifact, o Version e o Package. No Group ID a gente vai colocar os pacotes que serão criados no nosso projeto. Geralmente, como convenção, o pessoal costuma usar o nome do domínio da empresa investido. Por exemplo, br.com. Aí aqui vem o nome da empresa. Vamos colocar curso Java EE. No caso seria curso javae.com.br. Aí a gente coloca o domínio investido.
E o nome do projeto, que no caso é biblioteca. Como ficou definido no início, a gente ia fazer um sistema para informatizar uma biblioteca. Então vamos dar este nome, biblioteca. Aqui na versão a gente pode deixar desse jeito mesmo, ou a gente pode alterar. Eu vou alterar aqui para 1.00 snapshot. Agora vamos para a opção package. Essa opção package aqui ela merece um destaque maior, porque depois que a gente terminar o projeto e fizer o build dele, ele vai ser gerado um arquivo com a extensão jar, ou POM ou WAR. No nosso caso, a gente deve escolher o WAR, porque é um projeto web, para a gente poder colocar ele no nosso Apache Tomcat futuramente. Então, é muito importante que vocês escolham a opção WAR, porque lá na frente, o Maven, sabendo que você escolheu a opção WAR, ele vai configurar o nosso projeto como um projeto web. Se você colocar jar ou outro, ele vai configurar o projeto como um outro tipo de projeto. Após você escolher a opção WAR, você pode clicar em Finish. Nisso, nosso projeto será criado. Se a gente clicar aqui no canto inferior direito, duas vezes, nós podemos ver o progresso acontecendo. Aqui já foi concluído. E no canto superior esquerdo, nós podemos ver o nosso projeto que acabou de ser criado. Ele está com um errinho aqui, mas a gente já vai configurar ele e remover esses erros que estão aparecendo. A gente clica com o botão auxiliar no nosso projeto e vai em propriedades. Após a gente clicar no botão auxiliar e ir em propriedades, nós deveremos encontrar esta janelinha. Nesta janela, a gente vai procurar a opção Project Facets. Caso você não encontre ela, você pode estar usando aqui para poder pesquisar, mas ela está bem visível aqui. Após abrir ela, nós vamos encontrar diversas opções aqui. Como a gente tinha combinado no início do curso de usar as ferramentas mais recentes, as versões mais recentes e as configurações mais recentes possíveis. Então a gente vai estar alterando o Dynamic Web Module para 4.1, que é a versão mais nova disponível. Vamos dar OK. Bom, pessoal, após escolher a versão 4.0, o Eclipse reclama que a gente tem que ter uma versão do Java 1.8 ou mais nova. Então a gente vem aqui e altera a versão para 1.8. A gente tinha combinado de usar as versões mais novas, mas no caso aqui do Java, por questões didáticas, vamos utilizar 1.8. Você clica em OK e o erro deve desaparecer. Após a gente fazer essa configuração do Web Module e do Java, você pode clicar em Apply e Apply and Close. Você pode verificar que o erro ainda não sumiu. Vamos aqui expandir o nosso projeto. Nós podemos verificar aqui que ainda está na versão 2.5. Nós vamos ter que forçar essa alteração. Como que nós podemos fazer isso? Nós clicamos com o botão auxiliar no Deployment Descriptor e pedimos para gerar um arquivo de deployment. Isso fez com que o erro sumisse, mas apesar de ter sido gerado um arquivo de deployment, ele ainda continua na versão 2.5. Esse arquivo que foi gerado é na verdade o WebXML, que é o arquivo principal de configurações de um projeto web. Ele pode ser encontrado na pasta src main web app. Dentro de webinf, aqui está ele. Se nós abrirmos ele, nós podemos verificar que ele ainda está utilizando a versão 2.5. Nós não queremos a versão 2.5, nós queremos a versão 4.0. Como vamos resolver isso? A gente clica com auxiliar nesse arquivo e pede para deletá-lo. Após remover ele, a gente pode ver que o nosso descriptor deployment aqui foi para o 4.0. A gente clica novamente com auxiliar e pede para gerar novamente um arquivo. Após a gente clicar para gerar esse arquivo, um novo arquivo com a configuração
correta será gerada, ou seja, vai ser gerado um web XML com a versão 4.0. Nesse caso aqui, o meu Eclipse está demorando um pouquinho para gerar. Bom, acabou de ser gerado aqui o nosso web XML. Por padrão, ele vai abrir desse modelo aqui. A gente não costuma fazer configuração aqui desse jeito. Você pode vir aqui no canto inferior aqui da tela e clicar no Source, que aí você vai conseguir visualizar o código-fonte do arquivo. Por padrão, o arquivo permanece em uma linha só, ele fica meio extenso. Nós podemos vir aqui e abaixar um pouco para facilitar a visualização. Como podemos ver aqui, agora ele está na versão 4.0, que é a versão que a gente esperava. Após a gente configurar o WebXML corretamente, nós vamos novamente clicar com o botão auxiliar em propriedades. Aqui na aba Project Faces, a gente vai marcar a opção Java Server Faces. A gente marcando essa opção, vai aparecer esse errinho aqui logo abaixo. A gente pode clicar nele para poder configurar o JSF. A gente pode marcar a opção aqui Disable Library Configuration. O que a gente está dizendo com essa opção? Que a gente não quer baixar uma lib manual para o JSF, a gente vai deixar o Maven cuidar disso. A gente vai fazer com que o próprio Maven baixe as libs necessárias. Isso a gente desabilita a configuração de library. Aqui nessa opção vai ser onde vai ser gerado o faces config XML. No caso, toda vez que a gente usa JSF no nosso projeto, a gente tem que ter um arquivo chamado faces config XML. Que vai ser gerado dentro da pasta webinf, lá dentro da pasta de web app. E para que o nosso projeto web funcione, é necessário criar uma servlet. O nome dessa servlet será Faces Servlet. Por padrão, ela vai ser uma classe de Javax Faces Web App Faces Servlet. Aqui no URL Mappings, seria criada uma pasta chamada Faces dentro de Web App, e dentro da pasta Faces a gente colocaria os nossos códigos de tela, os nossos códigos de visão. Mas a gente não vai usar essa pasta Faces por padrão. Você pode selecionar ela e remover. E vamos adicionar. O que nós vamos adicionar aqui? Nós vamos adicionar um asterisco.jsf. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós formos acessar nossa aplicação, as páginas terão a extensão JSF. Por exemplo, se você fosse acessar um aplicativo PHP, você acessa www.nome do projeto, nome do site.com/home.php. No nosso caso, a gente acessaria home.jsf. Esse asterisco antes aqui para indicar que qualquer nome que venha antes. .jsf. Vamos clicar em OK e OK novamente. A configuração passou a ser válida. Vamos marcar então agora a configuração de JPA. Ela vai ficar inválida novamente. A gente clica para configurar JPA também. Aqui, do mesmo jeito, em Library a gente desabilita, porque a gente vai deixar o Maven baixar as dependências da JPA para a gente. Aqui, nesta opção Persistence Class Magnet, a gente coloca para descobrir as classes automaticamente, senão a gente teria que criar um arquivo persistence XML e colocar cada classe de modelo que seria mapeada pelo JPA lá dentro. A gente não quer fazer isso, porque seria um trabalho muito manual. Então a gente pede para que a JPA descubra automaticamente essas classes. A gente pode clicar em OK e aí a configuração se torna válida também. A gente clica em aplicar, ele vai instalar a JPA e o JSF na nossa aplicação. Após clicar em aplicar, a gente clica em aplicar e fechar. Pronto, o nosso projeto tem instalado o JSF e a JPA. Mas ainda faltam algumas configurações a serem realizadas. As próximas configurações que nós vamos fazer é no POM. O que seria o POM? O POM é um arquivo de configuração do Maven. Pessoal, a gente está assumindo aqui que vocês saibam o que é Maven.
Caso vocês não tenham conhecimento prévio nenhum sobre o Maven, deixe aí nos comentários que a gente pode tentar gravar um vídeo depois falando melhor sobre o Maven. Mas em resumo, o Maven é um gerenciador de dependências. Ele baixa as dependências que o nosso projeto tem. Por exemplo, o JPA e JSF tem dependências de várias libs. Ele baixa essas libs para a gente. Eu vou adicionar aqui a tag dependencies. E dentro dela eu vou colar as nossas dependências. Se fosse para fazer um por um, ia levar muito tempo. Eu tenho ela salva numa lista aqui. Eu vou deixar salvo para vocês na descrição desse vídeo um arquivo com todas elas, para que vocês não tenham que digitar uma por uma manualmente, porque demandaria muito tempo, seria muito dispendioso. São essas aqui. Vamos entender o que é cada uma delas. Aqui abaixo da tag que eu criei dependencies, nós temos a tag dependency, que é relativa a uma dependência. Isso aqui é uma dependência, isso aqui é uma dependência. Dentro dessa dependência nós temos o Group ID e o Artifact ID. Se você acompanhou com a gente o início desse vídeo, na hora de criar o projeto a gente informou o nosso Group ID e o nosso Artifact ID. Então basicamente essa dependência aqui é um projeto que nós estamos adicionando no nosso projeto. Essas duas dependências aqui, elas são dependências do JSF. Você lembra quando a gente configurou no JSF, a gente pediu para desabilitar as libraries, porque o Maven ia fazer isso para a gente. Então aqui a gente está dizendo para o Maven, olha Maven, vai lá no site do JSF e baixa as dependências do JSF para a gente, porque a gente quer usar o JSF. E como no Java Web tudo são servlets, eu ouvi esse ditado na internet uma vez, tudo são servlets. Bom, o fato é que, voltando ao assunto aqui, o fato é que o servlet é muito usado por baixo dos panos no Java Web. Praticamente tudo são servlets por baixo do pano trabalhando. Por isso a gente tem a necessidade do Java Servlet também no nosso projeto. E também temos a necessidade da Java Expression Language. Aqui nós temos a dependência do Weld Servlet e do JBoss Yandex. Essas duas dependências aqui, elas são para CDI. O que é CDI? Eu vou explicar para vocês mais na frente o que é CDI, mas em resumo, CDI é injeção de dependências. Não era para me adicionar CDI agora no projeto, mas como eu prometi para vocês que a gente ia tentar trabalhar com as bibliotecas mais novas possíveis, eu estou trabalhando com a versão muito nova do Java, do JSF, a versão 2.3. E a versão 2.3 exige que tenha CDI instalado no projeto e funcionando. Por isso eu fui obrigado a colocar o CDI para funcionar já no nosso projeto. Mas de cara a gente já não vai usar ele antes de eu explicar para vocês o que é CDI direitinho. Basicamente são essas as dependências que a gente tem no projeto. Eu vou adicionar mais algumas tags, pessoal, que são configurações de build do nosso projeto. A gente vai utilizar elas só mais para frente, mas já é interessante que a gente coloque agora. Eu vou estar colando também para não ter que digitar, mas você não precisa se preocupar que a gente vai deixar tudo isso no link da descrição. Só você conferir aí na descrição do nosso vídeo. Aqui, como o próprio nome diz, build. O nome final da nossa aplicação vai ser biblioteca, certo? E aqui nós estamos dizendo para o Maven que nós vamos utilizar os plugins que ele disponibiliza. Dentre vários plugins, a gente escolheu um plugin que tem esse Artifact ID e essa versão e essa configuração. Isso aqui está praticamente dizendo que a gente vai usar a versão 3.1 do Maven Compiler Plugin para poder setar o Java 1.8, que foi o que a gente setou lá no nosso projeto. Basicamente são essas as configurações do POM que nós vamos fazer. Após fazer as alterações, a gente pode salvar e imediatamente o POM vai começar a baixar essas bibliotecas para a gente. Aqui no meu sistema não começou a baixar porque eu já tenho elas salvas no meu repositório local. Bom pessoal, se após salvar as configurações do POM você se deparar com algum erro, provavelmente você vai conseguir resolver ele atualizando o Maven no seu projeto. Você clica com o botão auxiliar, vem em Maven e vai em Update Project. Clique em OK e o
e-mail irá atualizar o seu projeto com as dependências que a gente acabou de adicionar. É muito raro desse erro acontecer. Geralmente ele já atualiza assim que você coloca as dependências. Mas se caso não funcionar, fica essa dica para poder resolver o erro. Após as configurações que a gente fez no nosso POM, a gente precisa colocar realmente o CDI para funcionar. Só incluir as dependências do CDI aqui não faz com que ele fique funcionando. Se a gente tentar rodar o projeto agora, ele vai dar um erro. A gente precisa criar dois arquivos chamado beans.xml e context.xml. O nosso context.xml, a gente vai criar ele aqui dentro de web app. A gente vai criar uma pasta chamada metainf em caixa alta. Atenção para esse detalhe aqui, pessoal, tem que ser em caixa alta. É o nome da pasta, metainf. A gente vai clicar em finish e dentro da pasta metainf a gente cria um arquivo chamado context.xml, certo, pessoal? Eu também tenho ele já salvo aqui, vou deixar para vocês na descrição do vídeo, não precisam se preocupar. Bom, pessoal, esse é o arquivo do context.xml. O que ele está dizendo? Ele está criando um resource de nome beammanager com um auth container lá na classe beammanager do JBoss Manager Object Factory. Enfim, isso aqui são configurações para que o CDI funcione no nosso projeto. A gente não vai usar CDI, mas o JCF está usando a versão do CDI para poder funcionar. Bom, pessoal, depois que a gente já adicionou o arquivo context.xml na pasta metainf dentro da pasta webapp, a gente vai adicionar o arquivo beans.xml. Como a gente falou, a gente precisava de dois arquivos de configuração para que o CDI funcionasse. Então a gente vai vir aqui em Javax Resources, vamos em src main resources, não tem nada aqui. Então a gente vai criar uma nova pasta chamada metainf, também em caixa alta. Vamos procurar aqui na lista folder, criar uma nova folder em caixa alta com o nome metainf. Aí, após a pasta criada, nós vamos criar novamente um arquivo vazio de nome beans.xml. O nome do arquivo não precisa ser em caixa alta, pessoal. Vamos clicar em Finish, será criado o arquivo. Novamente eu não vou digitar o arquivo na mão, eu vou copiar ele aqui de um outro local que eu tenho. Mas vocês não precisam se preocupar porque eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Esse aqui é o arquivo dos beans, pessoal. A gente não precisa de entender muito bem isso aqui, é apenas uma convenção para que o CDI funcione. E aí nós já deveremos ter o nosso CDI funcionando. Lembrando que a gente não vai usar CDI, a gente está configurando o CDI apenas para que o JCF funcione normalmente na versão 2.3, que é a versão mais atual que a gente está utilizando. Bom, pessoal, após a gente ter criado o arquivo bin.xml, nós vamos criar o arquivo index.xml. O que é esse arquivo index.xml? Ele é a primeira página que vai ser carregada quando o nosso sistema for rodar pela primeira vez. Esse arquivo deve ser criado dentro da pasta webapp. Então, vamos criar. Vamos em New File. Vamos digitar o nome index.xhtml. Após criar o arquivo, eu vou colar aqui umas configurações padrões que são necessárias para que o XHTML funcione. Eu vou salvar o arquivo. Aí, pronto. Após o arquivo salvo, nós já podemos tentar iniciar o nosso projeto para ver se ele vai funcionar. Só que nós ainda não temos um servidor de aplicação, que foi aquele que a gente baixou no início da videoaula, que é o Tomcat. Vamos adicionar ele então. Aqui nessa aba do lado esquerdo tem um íconezinho de ferramentas com o nome Servers.
Se vocês não estiverem vendo esse ícone, vocês podem vir aqui em Window, Show View, Servers. E essa aba será mostrada. Após a gente visualizar essa aba, a gente pode vir aqui, ó. Tem um servidor disponível, clique para adicionar um novo servidor. Então nós vamos clicar aqui, vai abrir esta janela com o Cloud Foundry selecionado. Mas nós não queremos usar o Cloud Foundry, vamos usar o Apache Tomcat. Então vamos escolher o Apache aqui. Vamos procurar a versão que nós baixamos. No caso, nós baixamos a versão 9. Selecionamos a versão 9. Vamos em Next. Aqui, nesses campos que apareceram aqui, vamos deixar o nome do servidor. Pode ser esse mesmo que está. Aqui, Tomcat instalação diretório é o local onde ele foi extraído. Você baixa o Tomcat, extrai ele para um diretório de sua preferência. Depois nós vamos precisar saber para onde que ele foi extraído. No meu caso, eu mandei ele para documentos, Eclipse Workspace, Apache Tomcat 9. Eu seleciono a pasta que ele foi extraído e venho em abrir. Em JRE pode deixar a opção padrão selecionada. Vamos clicar novamente em Next. Nessa tela que apareceu agora, nós podemos ver os projetos que estão na nossa Workspace. E, do outro lado, os projetos que estão configurados para rodar com o nosso servidor. Vamos selecionar o nosso projeto e pedir para adicionar. Após, clicamos em Finish, ele vai adicionar o nosso projeto ao servidor Tomcat, vai configurá-lo. Aí, após a gente fazer isso, a gente seleciona o nosso servidor e pede para ele startar ou iniciar. Às vezes vai ocorrer tudo certo. Vai demorar alguns segundos, não deve ser muito tempo. Mas nesse caso aqui parece que a gente teve um erro. Vamos verificar aqui nessa aba console. Se dá um duplo clique nela aqui, ela fica maximizada. Falou aqui que não foi possível encontrar, não foi possível habilitar o CDI Manager. Eu não vou tirar esse erro aqui, pessoal, porque é importante para vocês que estão começando a mexer agora, se deparar com erros. Muita gente reclama que o Java dá erro nisso, dá erro naquilo, mas esse erro aqui é devido à falta de uma classe para configurar o JSF. No começo a gente falou que o JSF precisaria do CDI, e para o CDI funcionar precisaria de apenas 2 arquivos. Mas fazendo algumas pesquisas aqui, eu vi que nessa nova versão do JSF a gente vai precisar de mais um arquivo para poder funcionar. Eu vou estar adicionando esse arquivo agora, só que esse não é um arquivo XML de configuração, ele é um arquivo Java mesmo de configuração. Então a gente vai ter que adicionar ele no projeto para o nosso sistema poder funcionar e o JSF reconhecer o CDI. A gente, após verificar esse erro aqui, pode parar o Tomcat aqui e minimizar essa tela aqui e voltar para o nosso projeto de biblioteca. A gente vai aqui em Java Resources. Após você abrir o SRC Main Java, a gente vai clicar com o botão auxiliar aqui e criar um novo pacote. O nome do pacote pode ser br.com.curso Java e o nome do sistema biblioteca.jsf config. Pode ser este o nome. E aqui, pessoal, eu vou estar colando uma classe que eu falei para vocês agora, que não precisam de vocês digitar, que eu vou estar disponibilizando para vocês no link da descrição do vídeo. Na verdade, pessoal, eu acho que eu vou estar colocando esse projeto no GitHub e aí fica fácil de copiar todos os arquivos que forem necessários de lá. Apesar que eu recomendo vocês copiarem só aqueles arquivos que forem de configuração mesmo. Então esse aqui é o arquivo que seria necessário para poder o JSF reconhecer o CDI. Após colarmos essa classe aqui, pessoal, a gente vai aqui agora no canto direito superior procurar a aba Server e pedir para ele iniciar novamente, ver se dessa vez vai funcionar.
Parece que dessa vez a gente não teve nenhum erro. Nós podemos verificar aqui no console se teve algum erro na hora de startar o nosso sistema. Aparentemente não tivemos nenhum erro, pessoal. Então eu vou estar iniciando aqui agora o meu navegador de internet para a gente ver se a gente teve sucesso, ver se nosso projeto está rodando. Vamos aguardar. Aqui está o meu navegador de internet. Como que vocês vão poder fazer para poder estar acessando o nosso projeto? Vocês vão digitar localhost, dois pontos, a porta padrão configurada que é 8080, o nome do sistema. No caso nós colocamos biblioteca. Aí vamos dar um enter. Opa, tivemos um erro aqui. Será que o nome está certo? Biblioteca. Vamos colocar o nome do arquivo que a gente criou para ver se reconhece. Index.jsf. Bom, porque lá no arquivo web.xml a gente não indicou que o arquivo padrão seria index.jsf. Mas se você digitar manualmente, a parte Tomcat vai reconhecer. Daqui para frente agora nós vamos gravar novamente os próximos vídeos e vamos cada vez nos aprofundando mais. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do JSF, vamos conhecer as bibliotecas do Prime Faces, enfim, tudo isso. O importante é que o nosso projeto está funcionando, está rodando e agora a gente pode aplicar os próximos passos que vem pela frente aí. Bom, esse foi o segundo vídeo da série do curso Java EE, iniciando um projeto de biblioteca. Eu queria te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Gostaria de pedir que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, assine as notificações para que o YouTube possa te avisar quando a gente lançar um vídeo novo. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal.